Olá, meu nome é Paulo. Nesse vídeo iremos falar sobre sobrecarga e sobrescrita. Bom, a primeira parte desse conteúdo é importante relembrar os conceitos de método, já que é a parte fundamental sobre esse assunto. Primeiro vamos definir o que é um método. Em método, é definido são funções criadas dentro de classes que são responsáveis por realizar tarefas. Esses métodos podem ser para qualquer funcionalidade, desde criar ou listar algumas coisas. Os métodos por padrões podem receber ou não parâmetros, assim como eles também podem retornar ou não valores, dependendo assim da necessidade do procedimento. Aqui nós temos um exemplo de método, onde é realizada a soma de dois inteiros que são recebidos pela função. Logo após, ele faz uma soma dos valores recebidos por parâmetros e apresenta eles no console. Logo após, temos um exemplo de um método que não recebe nenhum parâmetro e também não possui nenhum retorno. Dessa forma, ele recebe os valores dentro do próprio método, faz a soma e apresenta no próprio método, sem necessidade de passar para outras classes. Agora nós temos um exemplo do mesmo método, porém recebendo com parâmetros e retornando o resultado. Dessa forma, assim, retornando no método, ele consegue apresentar em outras classes. E por último, um método que não possui parâmetros, porém possui um retorno. Assim, ele consegue definir dentro do próprio método e retorna o resultado para classes que utilizam esse método. Visto a parte de definição de método, agora entramos no assunto de sobrecarga. Ela é definida como a permissão de instanciar um método da mesma classe com o mesmo nome, porém agora ela poderá ter parâmetros diferentes. Ou seja, você pode utilizar o método que já foi criado anteriormente e incluir novos parâmetros, de acordo com a sua necessidade. Bom, quando devemos utilizar a sobrecarga? Ela é fundamental nos casos onde é necessária a implementação de um método já existente, porém com parâmetros diferentes. Dessa forma, não será necessária a criação de vários métodos, tornando o código mais dinâmico e limpo. Assim, você não precisa criar vários métodos que vão possuir a mesma funcionalidade. Você só troca os parâmetros de entrada. Aqui nós temos um exemplo de sobrecarga, onde nós temos três métodos com o mesmo nome de soma. Todos eles realizam a função de somar valores. Na primeira, a gente recebe dois valores inteiros. Nós somamos esses valores inteiros e retornamos o resultado. Já na segunda, nós possuímos o mesmo método que realiza a soma, porém de valores do tipo double, que realiza a mesma coisa, faz a soma e retorna o resultado. Na terceira função, nós fazemos uma concatenação de strings, onde recebemos duas strings, juntamos ela e retornamos. Dessa forma, é muito mais fácil você utilizar o mesmo método fazendo várias versões dele do que você criar um método para cada um. E como você pode ver no resultado na classe principal, conforme a gente for chamando cada método, ele vai se adaptando. Então, ou seja, quando eu faço a chamada do método soma passando dois inteiros, ele reconhece que ele deve chamar o método que possui como parâmetro de entrada os dois inteiros. A mesma coisa ocorre com os valores de double e com as strings. E abaixo nós temos o console a saída, onde ele realiza corretamente a soma dos inteiros, a soma dos valores tipo double e a concatenação do string. Agora nós vamos para a parte de prática de sobrecarga, onde eu vou apresentar um exemplo no Eclipse e vocês poderão ver melhor essa definição aplicada na prática. Agora na parte prática, iremos aplicar um exemplo de sobrecarga. Para isso, primeiro vamos criar uma classe chamada carro. Essa classe será necessária para a aplicação do escopo que iremos implementar. Bom, primeiro na classe carro, vamos criar um atributo de nome, para assim identificar e simplesmente para dar um exemplo de como isso pode ser aplicado. Vamos gerar os getters e setters. Agora uma classe similar, vamos criar o exemplo motocicleta. Definindo o mesmo tipo, iremos criar uma variável do tipo nome. Gerar os getters e setters. E por fim, vamos criar a classe caminhonete. Que terá o mesmo atributo das outras.
Pronto. Após as 3 classes definidas, agora a gente vai criar uma classe chamada personagem. É importante lembrar que dentro dessas 3 classes criadas, para esse exercício, iremos encontrar o elemento comum. O elemento comum entre eles, por exemplo, é que todos eles aceleram, já que se tratam todos de automóveis. Dentro da classe personagem, vamos instanciar o método de acelerar. Dessa forma, a gente consegue fazer a aceleração do carro, motocicleta e da caminhonete. Vai acelerar. Vamos utilizar o carro como exemplo. Bom, agora nós temos um método que realiza a aceleração do carro. Se vocês observarem, um problema disso é que eu não conseguirei, por exemplo, utilizar a minha motocicleta ou a minha caminhonete, já que esse método utiliza apenas o parâmetro do tipo carro. Para que não haja necessidade de criarmos um método diferente para cada tipo, como por exemplo acelerar carro, acelerar motocicleta, acelerar caminhonete, a gente pode criar variações do método acelerar, onde ele irá receber os mesmos parâmetros, porém diferentes. Agora vamos criar o método acelerar motocicleta. O nome do método tem que ser o mesmo para assim ser realizada a sobrecarga. O que tem que diferenciar é exatamente o parâmetro de entrada. Iremos fazer a mesma coisa para a caminhonete. O nome do mesmo método, iremos diferenciar apenas pelos parâmetros de entrada. Dessa forma, realizamos uma sobrecarga do método, fazendo as várias diferenciações para que assim ele seja adaptável para qualquer que seja o parâmetro. Agora vamos definir algumas propriedades importantes da sobrecarga. A primeira delas é que para realizar uma sobrecarga, você tem que diferenciar os métodos de um para o outro. Como por exemplo, a gente já criou um método acelerar que recebe tipo carro. Caso a gente tente fazer a mesma coisa, recebendo o mesmo tipo de parâmetro, ele vai dar erro, porque ele vai consistir que já existe um método com esse nome e com esses mesmos parâmetros. Como podem ver, ele não permite você criar o método, uma vez que ele já foi criado o mesmo método com os mesmos parâmetros. Outro ponto importante é o tipo de parâmetro, pois assim, um método pode ser definido como acelerar desde que tenha diferentes parâmetros, mas porém deve possuir o mesmo nome. Por exemplo, utilizamos até agora os parâmetros somente com um parâmetro por método. A gente poderia fazer tranquilamente também um método de acelerar que pode receber 2 tipos de parâmetros. Por exemplo, um caminhonete e um carro. Isso vai da necessidade do exercício que está sendo empregado na prática. Outro ponto importante também é a ordem. Então não importa se, por exemplo, vem caminhonete na frente ou carro primeiro. O que deve diferenciar exatamente são os parâmetros de entrada. Bom, outro ponto também importante da sobrecarga é o tipo de retorno do método. Até agora trabalhamos com o método void. Agora, caso a gente queira retornar, por exemplo, um objeto do tipo caminhonete, também é possível, instanciando o mesmo nome do método, porém o tipo de parâmetro deverá ser diferente. Não poderá ser o mesmo do anterior, onde foi instanciado somente uma caminhonete. Por exemplo, carro. Agora a gente faz um retorno da caminhonete. E assim ele realiza também a sobrecarga, porém com um tipo de retorno diferente. Agora, para testar, vamos criar uma classe principal, onde iremos realizar a chamada desses métodos. Instanciamos o objeto carro.
objeto motocicleta e objeto caminhonete. Vamos atribuir, assim a gente pode realizar a chamada deles, como por exemplo. E agora vamos chamar o método personagem, que é onde consta os meus métodos criados. E aqui podemos fazer a chamada dos métodos, passando nossos objetos criados, tipo carro, motocicleta e caminhonete. Ao executar, ele irá fazer a identificação dos métodos e irá apresentar exatamente conforme for chamando, de acordo com os parâmetros passados. No primeiro, ele indica caminhonete está acelerando, carro está acelerando e motocicleta está acelerando, identificando isso somente pelos parâmetros enviados pela entrada. Agora iremos entrar no assunto de sobrescrita. Bom, a sobrescrita consiste em criar um novo método numa classe filha que vai herdar de uma classe pai e iremos instanciar o método que já foi criado anteriormente. Porém, a funcionalidade nesse novo classe filha poderá ser diferente do que foi criado na classe pai, mas o nome do método e o tipo de parâmetros de entrada deverão ser os mesmos. Bom, a sobrescrita pode ser utilizada nos casos onde foi criado o método anteriormente e é necessária a utilização do mesmo método numa classe filha, porém com uma definição mais específica. Assim, eu não sou obrigado a utilizar uma forma mais genérica conforme criado anteriormente. Para a utilização da sobrescrita, é fundamental o relacionamento de herança entre duas classes. Assim, ele conseguirá utilizar uma classe instanciada em outra classe. Bom, aqui nós temos um exemplo de sobrescrita, onde foi criado uma classe de funcionário, onde é realizado o calcula bônus. Nesse bônus, ele é utilizado o salário do funcionário e assim realiza uma porcentagem em cima disso. Porém, nós podemos ter o caso de um gerente, onde o bônus deverá ser maior em relação ao salário. Dessa forma, nós alteramos o método de calcula bônus da classe filha. E agora a gente vai para a prática de sobrescrita. Bom, aqui nós já temos um projeto criado e vamos então utilizar uma classe chamada funcionário. Criado a classe funcionário, vamos criar dois atributos dentro dessa classe. O primeiro deles é nome, o segundo é o salário. Agora vamos instanciar os métodos de get e set e gerar. Agora vamos criar um método, conforme demonstrado no exemplo, no slide, de calcula o bônus. Para o nosso escopo, por padrão, vamos utilizar 10% em cima do salário do funcionário. Bom, para essa fórmula de bônus, vamos criar uma variável que irá receber o valor do bônus desse funcionário. Por padrão, nesse escopo, iremos utilizar 20% de bônus em cima do salário. Então, pegamos a variável salário e multiplicamos por 0,20, que irá corresponder a 20% do salário do funcionário. Então, realizamos o retorno desse valor. E assim finalizamos a nossa classe funcionário. Agora, iremos criar uma classe de gerente. Para essa classe de gerente, vamos estender as funcionalidades criadas na classe funcionário, colocando um extends, e assim eu terei acesso aos mesmos atributos. Bom, ao realizar extends, eu consigo ter acesso aos mesmos atributos, como por exemplo, o método de calcula bônus.
Conforme visto, ele aplica automaticamente a notação de override, que indica que esse é o método de sobrescrita. Bom, para esse mesmo escopo, a gente pode definir como uma variável de bônus que irá retornar o mesmo valor. Porém, para o gerente, foi definido que a porcentagem de bônus será 35%. Dessa forma, a gente não pode utilizar os 20% que está descrito na classe funcionário. Então aqui a gente faz o mesmo tributo, porém nós multiplicamos por 0,35. Então realizamos o retorno desse mesmo bônus. Bom, agora para testar essa funcionalidade, vamos criar uma classe principal, que irá ser instanciado ambas as classes. Vamos instanciar a primeira classe funcionário. Iremos definir um salário para esse funcionário. R$2.000, por exemplo. E agora vamos instanciar a classe gerente. O salário vai ser de R$5.000. Bom, para realizar o bônus, a gente vai criar uma variável tipo bônus e tipo double que irá receber os retornos dessas chamadas no método. Por exemplo, vamos fazer um bônus vai ser igual ao funcionário.calculabônus. Bom, vamos fazer ali abaixo um sysout. Ao executar o método, ele irá realizar a chamada do método de salário da classe funcionário, ou seja, ele irá realizar os 20% em cima do salário do funcionário. Pode ver 20% em cima de R$2.000 é R$400. Agora, vamos alterar para ele realizar a chamada do método de bônus da classe gerente, onde ele deverá aplicar 35% em cima do salário de R$5.000. Assim, ele retorna o valor de 35%. Na parte sobrescrita, é importante lembrar que ele irá utilizar o método que você realizar a instância, como por exemplo, aqui nós estamos utilizando a classe gerente. Mesmo que a classe gerente esteja estendendo da classe funcionário, ele vai utilizar o método de calcular bônus da classe gerente, uma vez que eu estou utilizando essa instância para realizar a chamada do método. Para finalizar, vamos apenas exemplificar algumas diferenças entre sobrecarga e sobrescrita. Como podemos ver, a sobrecarga consiste em realizar a criação de um método com o mesmo nome, porém com parâmetros diferentes. Essa variação está ligada ao estado de um método, onde em alguns casos eu posso utilizar o método de uma forma com ou sem alguns parâmetros. Já a sobrescrita consiste em realizar uma reescrita dos métodos herdados. Ele faz a transformação de um método genérico em um mais específico. E diferentemente da sobrecarga, é necessário uma herança para realizar essa funcionalidade. E também outra diferença em relação à sobrecarga é que o nome e os parâmetros dos retornos devem ser idênticos ao método da classe Py. Já a sobrecarga, eu não sou obrigado a realizar o mesmo tipo de parâmetro ou o mesmo tipo de retorno. Apenas o nome do método deve ser igual. Por fim, as referências, onde consta toda uma definição maior sobre esses itens. E essa foi a aula sobre sobrecarga e sobrescrita.